Olá, bom dia. Segunda-feira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Notícia de Frente, que começa agora. São 6 horas e 2 minutos. Teve debandada no Enem 2021. Vamos falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Tem também crise no PSDB. Pane no sistema impede a finalização das prévias dos tucanos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Kleber Lima. Seja bem-vindo nessa segunda-feira. Bom dia, Luciana. Boa semana para você. Bom dia, Daniel Petengil. Boa semana para você. E um bom dia mais do que especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência. Uma semana abençoada para todos nós. Amém, que assim seja. Bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Começando mais uma semana, temos muito a debater. E como temos, viu? Então, gente, já vou até convidar você para continuar aqui conosco. Se tiver que trabalhar, não tem problema não. Vai ouvindo a gente pelo Facebook da TV Vila Real ou mesmo pela plataforma Gazeta Digital. E já fica aí o número do nosso WhatsApp para que você tenha aquele momento de interação aqui com essa bancada, que é um momento muito especial do programa. E eu já vou começar a edição de hoje falando sobre o Enem 2021, a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu ontem, neste domingão. Muitos foram os faltosos. Vamos ver na reportagem, então. Em dia de Enem, a adrenalina vem em maior intensidade. Aquele nervosismo é reconhecido de longe. Os olhares dos candidatos não escondem apreensão. Muitos apertam o passo e parecem prender a respiração. Afinal de contas, é chegado o dia de colocar para fora todo o conhecimento adquirido ao longo de muitos anos. Quem compartilha é uma imensidão. Olha a fila e a aglomeração. Assim que os portões se abrem. Por aqui vai passar a Viviane, aos 45 anos. Não é marinheira de primeira viagem no Enem. O sabor para ela é de uma nova chance. Procurar algo que, corresponda às minhas expectativas, e o Enem é uma porta aberta para isso. No concorrido Enem tem quem não vai fazer prova nenhuma, mas participa como ninguém. São os pais preocupados com o futuro dos filhos. Existe uma preparação antes, Esse aqui é apenas mais um passo importante, mas existe uma preparação aí de 2 anos. Então já há uma certa absorção do entendimento. E eu, especificamente, venho acompanhar minha filha para a gente também ver a seriedade das instituições que depois vai poder fazer com que nossos filhos estejam mais preparados para o mercado de trabalho. Em Mato Grosso foram mais de 96 mil inscritos. Parece muito, mas não é. Em todo o país foram 3 milhões. Isso significa o menor número de inscritos em 16 anos. Um dos fatores é a pandemia. Na prática, se traduz em locais de provas quase vazios, onde deveria ter mais de 3 mil candidatos em Cuiabá. O terceiro ponto que eu passo dentro de Cuiabá, e o movimento está muito pequeno, está muito, como que eu posso dizer, parado em si. Mais de 3 mil, que está previsto para esse processo. E até o momento, para nossa surpresa aqui, está muito baixo, está muito pequeno em si o processo aqui de procura. Até quem não é do ramo, mas se beneficia dele, percebeu o sumiço dos candidatos. Esse ano foi o pior, porque sempre tem bastante aluno. O ano passado também pouco, mas esse ano foi... Em realidade, quantidade de alunos foi o pior. E com a aproximação da realização da prova, a expectativa aumenta para novatos e mais veteranos de Enem. Com muitas dificuldades que a gente teve, a gente sempre batalhou, para poder conseguir fazer essa prova e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Como todos os outros anos, cada ano que passa a prova seja mais difícil, mais contextualizada. Mas eu espero que a nossa preparação tenha nos ajudado, que dê tudo certo, graças a Deus. Olha lá, o portão descendo, meio-dia em ponto. Contagem regressiva agora. Quem entrou, entrou. Quem perdeu a hora não entra mais. Só que não, olha isso. Vai. Aposto que até você gritou agora. Duvido que não, hein? Este candidato voou baixo e conseguiu entrar. Tomara que a prova seja mais tranquila para ele do que este momento de tensão pura. E agora vamos lá entender por que loucuras como estas sempre acontecem no Enem. O Enem ele abre porta para o SISU,
ele abre porta para o ProUni, ele abre porta para o FIES e, além disso, as instituições, inclusive a nós, tem bolsas de estudo onde a gente consegue ofertar para os candidatos. Além, é claro, né, da oportunidade daqueles candidatos que usam o recurso do Enem para concluir o ensino médio. Então, são muitas oportunidades que nesse momento o candidato, o aluno em si, ele tem para poder usufruir. Sendo assim, como será que foi o resultado de alguns candidatos? Vamos falar da redação. É o bicho-papão do Enem. Na redação teve, como posso dizer, sobre escravo, né? Também sobre as políticas que estavam acontecendo, sobre Getúlio Vargas. Internação com várias questões diferentes uma das outras. Salva a gente aí, explica direitinho o tema da redação do Enem. Invisibilidade de registro civil e a garantia de acesso às cidadanias. Enem 2021, tema da redação é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Sim, a relevância do tema da redação seria o fato de que o país tem 3 milhões de pessoas sem nenhum documento. Bom, gente, vamos falar então um pouquinho do Enem, porque a debandada foi grande. Eu diria que o primeiro Enem durante a pandemia podem ter sido aí os fatores que afastaram os estudantes, Kleber Lima. A gente pode tentar entender que nos últimos 16 anos é o maior índice de abstenção. Vamos lembrar aqui que muitos estudantes, infelizmente, nesse momento talvez estejam mais interessados e focados em arrumar um trabalho para ajudar no orçamento familiar por conta da pandemia, que a renda despencou. Muitos estudantes não conseguiram, de fato, se preparar para o Enem por conta do sistema virtual, e aí mostra a deficiência ainda maior de todo o sistema educacional. Muitas famílias também tiveram perdas imensas. Será que são inúmeros fatores que resultaram aí nesse número bem menor de participantes? Seguramente, né, Luciana? Eu acredito que o MEC, né, as secretarias estaduais de educação, estão debruçadas nesse momento para entender essa abstenção, pelo menos aqui, né, considerada recorde, não sei se foi um fenômeno nacional. E também houve muita polêmica, né, essa semana, com possibilidades até de adiamento da prova. Em alguns lugares conseguiram liminares contra a realização da prova, depois foram derrubadas e prevaleceu. Então, o Enem de 2021 aconteceu cercado de muitas dúvidas, muitas polêmicas, e isso talvez também tenha impactado nessa abstenção. Agora, eu, sinceramente, fico no campo aí das conjecturas também, né? Precisava aguardar algum diagnóstico mais preciso para a gente entender o que aconteceu. É isso aí, Kleber. Agora, Daniel, você trouxe alguns números também, a abstenção acabou te chamando a atenção. Quais números você conseguiu levantar para que a gente possa ter dimensão do número bem menor de candidatos? Sim, a abstenção do ano de 2020 já foi muito preocupante, foi alta. 57,1% dos candidatos não compareceram, eram 70 mil inscritos em Mato Grosso, e 56 mil não compareceram no primeiro dia, ou seja, já estão virtualmente eliminados do concurso. Para esse ano, a expectativa é de que esse índice tenha sido maior ainda. E foi um panorama também geral no país, né? É preocupante porque nós citamos a questão social, a questão da pandemia, que dificultou muito estudantes, principalmente de baixa renda, esse problema com acesso à internet, tudo isso impactou na preparação deles. Mas já é um reflexo do que vem acontecendo em outros anos. Por exemplo, ano passado, também com pandemia, tivemos esse resultado muito complicado, né, de abstenção. E menos estudantes interessados ou com condições de ingressar no mercado de trabalho, de ter uma carreira, de ter uma carreira profissional. É complicado isso. Realmente, vamos ver que como diz o Kleber, o Ministério da Educação e as secretarias, como vão trabalhar esse resultado de forma a garantir que o Enem seja reforçado para os próximos anos e que desperte mais interesse.
Olha, eu confesso aqui que eu errei grandão, viu? Aquilo que eu imaginei que pudesse cair no tema da redação, viu? Kleber Lima, olha só, o tema pegou muita gente de surpresa. Ali entrevistando alguns candidatos, alguns tiveram até mesmo a dificuldade de tentar esclarecer o tema dessa redação. Parece que começando pelo termo né? invisibilidade, já começa assim, a pessoa já olhou Daniel, assim. exatamente, viu? Da falta de registro civil. Aí descobrimos que é um problema no país que pelo menos pode atingir aí 3 milhões de brasileiros. Mas a gente falava do tema, eu mesmo imaginava questões ambientais, pós-pandemia, ciência, enfim, né? Inúmeros outros temas, até mesmo tecnologia. Mas olha, confesso que eu errei totalmente, viu? O caminho aí, o campo do tema da redação. A parte das polêmicas havidas na semana passada se referiam exatamente a uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro nas provas, né, no tema da redação, nessa coisa toda. Ele próprio andou fazendo declarações, criticando o que ele chama de ativismo ideológico da equipe que estava deixando o ministério, né? E ventilou-se que a polêmica seria em torno de 64, o significado, né, de 31 de março de 64, se golpe de Estado, se revolução, e acabou que passou longe disso. E teve também uma música do Zé Ramalho, Gado Novo, discutida, né, na prova, que é Admirável Gado Novo, que é a que fala Vida de Gado, né? Sim. Vida de Gado, uma música com uma carga ideológica muito forte, foi tema de novela no Brasil, relacionado a uma novela que tratou do assunto do sem terra, né? E, enfim, então acabou surpreendendo por esses aspectos todos que tenha tido, do ponto de vista ideológico, temas tão desafiadores, modernos, atuais, que representam áreas, inclusive, onde o governo tem uma atuação muito limitada, né? Muito acanhada, né? Então, acho que é necessário isso no momento em que a gente discute de maneira tão polarizada assuntos como... aliás, a prova aconteceu um dia depois do Dia da Consciência Negra, né? Então, em momento que a gente discute de maneira polarizada racismo no Brasil, homofobia, ideologia de gênero, são todos estratos sociais que passam pelo processo de invisibilidade. Invisibilidade é, inclusive, o não reconhecimento de direitos, né? Eu lembro de uma foto que viralizou do dia 7 de setembro, as pessoas passando, multidões de pessoas passando com roupas do Brasil, bandeiras e tal, e um mendigo lá em Brasília, deitado numa calçada, e faltou ser pisoteado, né? Então, assim, olha o contraste que aquela foto representa para o Brasil, enquanto pessoas supostamente estavam ali defendendo a pátria, conceitos, não enxergavam um ser humano passando fome, excluído, né? Então, que patriotismo é esse? Essa é a pergunta, uma das perguntas possíveis, né? Que patriotismo é esse que eleva conceitos ideológicos e pisoteia seres humanos na fila do ossinho, etc. e tal. E é importante isso que ele disse, o Kleber disse, porque o Enem foi realizado em meio a uma crise de credibilidade do INEP, muito grande. O fato que mais chamou atenção nesses últimos dias foi a revelação de que um policial federal teve acesso ao ambiente onde são elaboradas as provas, que é um ambiente muito fechado, muito restrito, com altíssima segurança, né? E entram ali apenas as pessoas estritamente envolvidas na elaboração da prova, e um policial federal teve acesso, teve autorização para entrar e ainda requisitou o acesso à prova para ver antes, né? Aquela olhada antecedente. Então, muito estranho isso, né? Esse fato está sendo investigado, tem que ser investigado realmente de forma exemplar, para que esse tipo de questionamento não aconteça, ideológico principalmente. E tem ainda o aspecto do registro civil, né, que é a associação que faz do tema invisibilidade social com esse direito básico à cidadania, que é a pessoa ter um nome reconhecido, registrado, para ela ser chamada. Eu lembro até de um poema de cordel que eu conheci quando eu era adolescente ainda,
de um poeta chamado Wilson Aragão. Ele é comprido, mas dá para falar um pedacinho, porque ele trata desse negócio do registro, né? Fala assim, Luciana: hoje o pessoal do mato já está se civilizando, já tem rapaz estudando para as bandas da capital, já tem moça que namora com os imbigos de fora, etc e coisa e tal. Mas essa coisa eu estranho, me dando, não acompanha essa tarde de civilização, nem que a morte me mate. Nunca fui numa boate e nunca vi televisão. E esse tarde de cinema, não sei nem como é, se é homem ou se é mulher, se veio da lua, do sol. Um teatro eu nunca vi, também nunca assisti a um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão, eu nasci para ser matuto, viver como é bicho bruto e lamber como é gado, e eu só sei que sou gente porque tem um velho meu parente que disse que eu sou batizado. Excelente. Parabéns. É aí a questão do registro civil. Ele Pois sabe é. que é gente porque um velho que é seu parente diz que ele é Você batizado, é uma porque pessoa, documento viu? mesmo ele É, não tem. Não é um cidadão, né? Quantas pessoas assim, Exato. hoje, em pleno século XXI, no Brasil, com altamente high-tech, digitalizado, com acesso. Inacreditável. Então é tão básico isso, né, que eu acho importante que o governo possa lançar luzes sobre um assunto dessa natureza para erradicar isso. Não é mais possível conviver com esse tipo de ausência do Estado na vida de pessoas. Olha, isso chama muito a atenção também, mas eu vou até fazer aqui um paralelo, que eu também fico muito admirada, entristecida, quando nós pontuamos aqui, Daniel, que existem comunidades que até hoje não têm nem mesmo energia elétrica. Aí, ou seja, né, como assim? Aí, praticamente, a gente consegue entender como é possível existir pessoas invisíveis hoje aqui para o próprio sistema. É muito triste mesmo. Muito. Era um passado aqui de Mato Grosso, uma realidade muito presente, essa questão da interligação do sistema elétrico. Não existia, principalmente ali para o Nordeste, para o Norte do estado, né? É muito feito a motor de diesel também, né? Até Sinop já teve muito tempo. É uma cidade grande, importante hoje, era abastecida por motores até o sistema elétrico nacional conseguir alcançar. Mas o Brasil tem muitos rincões mesmo, muitos bolsões aí de miséria e que estão assim, desconectados de onde o Estado pode alcançar ainda. Analfabetismo também, lacunas na educação, são muitos aquilo que podem pontuar de fato a invisibilidade dos brasileiros. E é muito distante da realidade de quem vive nos grandes centros, só que não, né? Sabemos que essa realidade também é de quem vive nas cidades mais modernas do país. E essa questão do Enem é a ponta, né? E como a gente pode entender que é possível sanar essas falhas, Sim. essas lacunas? Você mesmo acabou de dizer aqui um exemplo do que aconteceu no dia 7 de setembro. Ou seja, é um retrato pequeno do quanto isso ainda é gigante no Brasil. É gigante e a visibilidade, ela cega a sociedade, cega o Estado, cega as pessoas. As pessoas vão se acostumando, se adaptando com determinadas situações e normalizam aquela situação. Pois é. Ninguém se indigna, ninguém é mexido mais emocionalmente, afetivamente, quando vê, por exemplo, uma mãe venezuelana com 3 crianças, escadinha, uma no colo, uma segurada na barra da calça e outra de 3 anos no máximo, no farol pedindo, parece já que já faz parte da paisagem mesmo, né, urbana. Então, assim, isso a meu ver, é o principal aspecto da chamada invisibilidade social. Não pode banalizar, né? E a gente vai ficando cego, pode ser normalizada, insensível. não pode ser. Para essas coisas. É um dos exemplos, né, das inúmeras distorções que a gente vai lidando e de tanto lidar com elas, a gente vai normalizando. Como o médico, o policial, que se acostumam com sangue, com gente quebrada, com violência, que eles já parece que já não conseguem mais reagir, né? Mas no fundo isso acredito que causa algum tipo de sequela na pessoa, né? Com certeza. E socialmente eu também causa sequela, essa frieza, essa banalização da vida, essa banalização da violência. Parece que criança morrer de fome é algo normal, não pode ser. Não pode. Tragédia é tragédia. Não pode ser, né, Luciana? Com certeza, não pode. Acho que assim, a gente não pode perder a capacidade de se indignar, se revoltar e reagir a isso, de reagir de uma maneira positiva, de tentar buscar as maneiras aí para erradicar isso, eliminar esse tipo de problema. Mais rápido possível. Eliminar o problema, não as pessoas. Claro, né? Porque existem problema. algumas políticas públicas que visam erradicar as pessoas para ver se... conceito de higienização social, por exemplo, é isso, vamos tirar
aquela limpeza urbana, né, do Isso aí, cenário, isso como aí. se elas fossem ali. Tem prefeitos que dão passagem por Sim. pedinte, vai para a próxima cidade, põe Estivessem numa van, poluindo, leva. né, o ambiente. Então, e aí, como é que resolve? Não está resolvendo o problema. É como as cracolândias das vidas, os pontos de uso, de consumo e venda e comércio de droga, né? Então, às vezes, a solução que a autoridade de segurança pública dá para aquele problema é tirar do alcance da nossa vista. Aquelas pessoas continuam em outro lugar mais escondido, consumindo droga, excluídas e tal. Não existe um enfrentamento para recuperar aquelas pessoas, combater o comércio, o tráfico de entorpecente, né? Então, não se ataca a raiz do problema, né? Não é porque a gente também não está vendo que o problema deixou de existir. Exato. Tá certo, gente. Vamos agora para um outro assunto, porque eu vou chamar ao vivo agora o repórter Oliveira Júnior, que vai contar para nós qual foi a agenda do governador Mauro Mendes nesse final de semana. Ele teve um encontro com muitos prefeitos aqui do interior do estado. É isso mesmo, Oliveira. Bom dia para você, para a sua equipe. Que horas são aí, Oliveira? Conta pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Bom dia, Daniel. 6h24 aqui na Praça Alencastro, relógio da Matriz, em ponto, 6h24. Pois é, Luciano, o governador Mauro Mendes participou de um evento em Rondonópolis, no sul do estado, no último sábado, que contou com a presença de deputados e 50 prefeitos. 50 prefeitos. Praticamente uma convenção, né? O encontro de lideranças foi promovido pelo deputado estadual Nininho, do PSD, e o deputado federal Neri Geller. Além dos prefeitos, a mobilização contou com secretários municipais, vice-prefeitos e 450 vereadores e outras lideranças de várias regiões do estado. O governador Mauro Mendes falou sobre este evento e qual o intuito desse encontro com essas lideranças políticas. No começo, vocês se lembram, as coisas não estavam fáceis. Pegamos o estado com muita dificuldade, todo mundo sabe disso, quebrado. E muita gente achava, Fernando, que ia dar errado. Tem gente que apostou nisso. Quem apostou que ia dar errado, perdeu, bobão, perdeu. Graças a Deus, Mato Grosso está dando certo. Não é o nosso governo, é o nosso estado. É nós, é vocês, é cada um daqueles que aqui estão. E de milhares e milhares e milhares de matogrossenses que aqui não estão, mas que trabalham. Esse é um estado de gente trabalhadora. Ei, corta meu som, voltou. De gente trabalhadora, de gente honesta, de gente que trabalha. E graças a Deus o estado de Mato Grosso hoje é parceiro de todos nós. Eu tenho muito orgulho desse Mato Grosso, eu tenho muito orgulho dos 2.500 quilômetros de asfalto que nós estamos fazendo em todo o estado. Eu tenho muito orgulho dos 6 hospitais que nós vamos construir, 4 regionais. Eu tenho orgulho de todas as parcerias que nós estamos fazendo com os prefeitos, com as prefeitas, com os vereadores, para melhorar a vida das pessoas. Então, gente, esse orgulho não é meu, esse orgulho é seu, é de cada um que aqui está, é de cada um mato-grossense que está nesse estado. Então, tenha orgulho do nosso Mato Grosso, viva o nosso Mato Grosso, e vamos festar e vamos beber. É isso aí! Um abraço! Vimos aí que o governador Mauro Mendes está até um pouquinho rouco, sem voz já. Daniel, vou começar por ti. A gente pode entender que, embora Mato Grosso, de fato, tem números relevantes, importantes, isso em relação aos outros estados, mas tem aquela tônica também de que o governador, nesse momento, está tentando fortalecer as suas bases, está meio que em campanha aí pré-eleitoral, mais de 50 prefeitos reunidos lá em Rondonópolis. Sem dúvida. Desta vez ele se reuniu com prefeitos, com gestores. Já havia acontecido também um evento semelhante, mas com empresários industriais em Tangará da Serra. Também foi um evento com características políticas, né? Justamente porque o governador tem começado a rodar mais o estado, né? Conversar mais com suas bases, já pensando no seu projeto de reeleição em 2022. Agora, é importante destacar também a presença do deputado federal Neri Geller e do projeto que ele tem para 2022, que é a candidatura para o Senado, né? Ele conseguiu aí reunir, o Nininho, o governador, 50 prefeitos, né? E ele tem, Neri,
seguido uma linha parecida ou semelhante quando o próprio Wellington Fagundes seria o rival dele, que é ser um político municipalista, né? Mais voltado, mais próximo aos anseios dos gestores estaduais, né? Ele tem tentado articular, costurar o arco de alianças para a reeleição do governador e conseguir ele, Nery, ser o candidato da chapa ao Senado, né? Já começaram essas interlocuções, o Nery tem intensificado muito mais esse projeto dele no interior. Ele, quando está aqui em Mato Grosso, não está na Câmara Federal, ele tem procurado andar bastante esse estado, conversar com bastante gente, já está aí preparando o solo, o terreno para a disputa eleitoral. Tá certo, e depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, viu, em relação ao Nery Geller, Daniel. E aí, Kleber Lima, você citou aqui pra gente, falamos até da invisibilidade, agora trouxemos o governador Mauro Mendes, só para a gente relembrar que na sexta-feira ele recebeu o secretário nacional da promoção da igualdade racial no estado de Mato Grosso. Foi uma reunião que aconteceu na sexta-feira e agora o governador, depois desse encontro com o secretário nacional, foi direto lá para Rondonópolis, fortalecendo sua base. Já era esperado isso, Kleber, até porque o governador faz questão de mostrar todo o trabalho realizado aqui na gestão e os números também do estado. Luciana, o evento, quem montou o palanque não foi ele só subiu, né? O palanque foi montado mesmo pelo deputado Nininho e era um evento de lançamento da pré-candidatura do Nery Geller. Então, o evento era do Nery. E era para ser um evento, é muito simbólico esse evento, porque primeiro, ele é feito na base do senador Wellington, é na casa do Wellington, ele vai lá na casa, ele tem um adversário, ele vai lá na rua do adversário, numa casa do lado ou em frente, arma uma festa, leva essa multidão de políticos, acho que 50 prefeitos, acabou sendo um exagero. Era para os prefeitos que foram inicialmente convidados, foram ali os da região sul, nem todos são alinhados com o Cidinho, e aliás, com o Nininho, que é deputado ali da região, e o próprio Zé do Pátio, né? Ele deve ter tido ali uns 15 prefeitos da região dos lugares, mas muitos vereadores, secretários, vices-prefeitos, então eles falam em 450 lideranças políticas, num comicião mesmo, foi feito com direito a música sertaneja, o governador cantou, né? Aí... Bruno e Marrone. Sofrência sertaneja, é isso? Bruno e Marrone cantou Peixeirinha, enfim. E como bom goiano, de sertanejo ele conhece bem, né? Deve lembrar da época que plantava tomate lá em Anápolis. Mas eu vejo esse simbolismo de ser um pré-lançamento do Nery, que já vinha trabalhando a construção da candidatura dele ao Senado, de baixo para cima mesmo, né, com vereadores, com prefeitos, com militantes partidários, né, e tem o ápice nesse evento de fim de semana em Rondonópolis, porque leva o governador e praticamente sacramenta, né, a inclusão dele, Nery, na chapa de reeleição do Mauro Mendes em frente da casa do Wellington Fagundes. Eu acho que isso meio que delimita terrenos e mostra para o Wellington o seguinte, esse quintal é meu aqui, né? Então você pode ir cantar noutra freguesia que esse palanque já está definido. Eu leio dessa maneira, né? Acho que inclusive assim, meio desrespeitoso com o Wellington até, essa forma que eles escolheram para fazer. E se esse palanque já está definido com esse projeto do Mauro Mendes, tendo o Nery Geller como candidato ao Senado e o Wellington Fagundes em outra vertente, isso quer dizer que então o presidente Jair Bolsonaro não vai estar apoiando a reeleição do governador. É o que está aparecendo. Tem uma nota que você passou pela sua mão, Daniel, no jornal A Gazeta, com a deputada Janaína Riva, não sei se foi no jornal ou no portal. A deputada Janaína Riva, que embora seja base do Mauro Mendes e seja do PMDB, ela é também parente do Wellington, ela é nora do Wellington, ela tem uma filha, um filho que é neto do Wellington, então tem laço de sangue aí, né? Isso na maioria dos casos prevalece. Ela dizendo que com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o Wellington deve ser, inclusive,
deve ou pode, cogitando a possibilidade dele ser candidato ao governo. E aí muda de figura. Muda. Quer dizer, com esse gesto que eles fizeram no sábado em Rondonópolis, na casa do Hélito, meio que está chamando o Hélito para essa briga. Eu estou entendendo assim, eu acho que do ponto de vista da articulação do Mauro, não foi inteligente. Bom, gente, já que vocês estão falando então do governador Mauro Mendes versus Neri Geller, então eu vou chamar o próprio governador para falar do Neri Geller. Roda aí então. Neri, você está numa grande caminhada, está construindo a sua candidatura, é um dos melhores deputados federais que Mato Grosso já teve. Neri foi o primeiro que acreditou na nossa administração. É isso aí, Kleber Lima. Então, tá tomando partido, né? Pelo que eu, assim, para bom entendedor, pinga é letra, né? Meia palavra basta, tá? Enche o Neri de elogios, vai lá, canta, monta uma dupla sertaneja com ele, reúne 450 pessoas, faz uma defesa política enfim. Dizer que isso não é um lançamento, ou que ele não está apoiando o Neri... É a pergunta que fica essa. O que seria, então, apoiar, né? Qual será a posição do presidente Jair Bolsonaro? E fico, assim, também querendo saber como a Justiça Eleitoral vai reagir a esse evento, esse comício que teve lá. Se é uma pré-campanha ou não é. É isso mesmo? Bom, gente, então olha só, são 6 horas e 33 minutos, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais. Mas antes, vamos dar aquela olhadinha no trânsito daqui de Cuiabá, fomos diretamente ali para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, o trânsito ainda tranquilo. Aproveita então, hein? Sai agora de casa, porque assim você não vai chegar atrasado no trabalho. Daqui a pouquinho já esse trânsito começa a mudar, fica bem mais pesado, mas temos imagens belíssimas aí da avenida. Parece que um dia fresquinho, tá clarinho, mas com uma cara de temperatura mais amena, né? Domingo também foi assim.